Graça e paz, amados irmãos e queridas irmãs, membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis, e você, irmão e irmã em Cristo Jesus, que tem acesso a esse vídeo que nós estamos preparando para manter a unidade espiritual e a saúde espiritual da Primeira Igreja Batista em Penápolis. Eu sou o pastor Fernando Fernandes. Eu não sei se você ouviu essa música que estava tocando, mas é uma música do Ministério Machia, que é Messias em português, e o título da música é Reconstruindo os Muros. Chamou a atenção a letra dessa música quando eu ouvi, porque a poesia diz assim: ainda que em ruínas esteja a minha vida, como Neemias, os meus muros vou construir. Por certo surgirão Sambalate e Tobias, para zombar de mim, dizendo ser o fim. Deus me deu visão, pôs em minhas mãos uma grande obra e não posso parar. Aí o estribilho da canção, que me chamou mais atenção ainda, diz assim: sejam os muros da minha família, sejam os muros do meu ministério, totalmente restaurados, edificados por Deus, como os muros de Jerusalém. Na verdade, a poesia dessa canção nos remonta ao texto de Neemias. A narrativa bíblica, no capítulo 8 de Neemias, quando vem falando do culto que foi prestado a Deus, depois então da reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias era copeiro do rei, o rei Xerxes, e ele estava vivendo como escravo, servindo no palácio, e ele recebeu notícias do irmão dele que voltou de Jerusalém, e ao saber da situação, tanto espiritual, quanto da condição catastrófica em que se encontrava a cidade, ele teve uma experiência de quebrantamento, e ele começou a orar. E aí ele assume diante de Deus a culpa, a responsabilidade pelo pecado do povo, porque ele se sentia povo de Deus, ele era povo de Deus, e ele pede a Deus que dê a ele graça, e que ministre graça ao coração do rei. E o rei, percebendo como ele estava, o seu semblante, a sua preocupação, a sua tristeza, perguntou a ele o que estava acontecendo, e ele disse para o rei a situação, e o rei então autorizou que ele fosse para voltar a Jerusalém, e ele foi com cartas do rei, inclusive para abrir caminho aonde ele passasse, inclusive para receber ajuda de materiais para a reconstrução dos muros da cidade, para a reconstrução e para o resgate do templo, do culto, da adoração. E ele foi como governador. E ele encontrou ali o sacerdote, né, da tribo de Levi, que estava com ele, Esdras, e juntos eles conseguiram reconstruir os muros da cidade. Tiveram enfrentamentos, inimigos se levantaram. A música cita Sambalate e Tobias, dois homens que de alguma maneira e de todas as formas tentaram impedir a reconstrução dos muros, tentaram impedir o resgate da religiosidade, da espiritualidade do povo de Deus. Homens que se colocaram em enfrentamento contra Deus, e não apenas contra Neemias. Mas a obra foi feita com muito esforço, com muito sacrifício, com turnos se revezando, homens que eram soldados que trabalhavam, mulheres, crianças, todos de alguma forma servindo a Deus naquela obra. E aí então o capítulo 8 diz que depois de terem
reconstruído ali o muro, eles resolveram prestar um culto a Deus. E eu tomo o texto da Bíblia Sagrada, Neemias capítulo 8, os versos de 1 a 11, para que a gente faça essa reflexão. A palavra de Deus em Neemias capítulo 8, os versos de 1 a 11, diz assim: quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente à porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens e mulheres e dos outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazeias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, com o rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías, instruíam o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando, explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas, que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que têm, com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. E eu quero destacar aqui essa expressão no verso 10. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Ou como diz a versão Almeida, Revista e Corrigida, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Pois bem, queridos, pensando na poesia, na música, e refletindo e orando sobre o texto bíblico, eu quero compartilhar com você algumas coisas que eu penso serem extremamente relevantes para a nossa vida como cristãos. A primeira delas: embora
as atividades congregacionais, a reunião no templo ou nos lares, como temos o PGM, temos também o núcleo do discipulado, que funciona o PGM na casa da irmã Gorete, o núcleo de discipulado na casa dos irmãos Jaziel e Beatriz. E nós não podemos realizar as nossas atividades em conjunto por causa deste isolamento social, a quarentena. Somos Igreja de Jesus Cristo. Somos a Assembleia do Senhor. Somos o povo de Deus, que não precisamos de um templo, não precisamos de uma praça para estarmos reunidos. O texto fala que o povo se reuniu numa praça. Mas muito mais importante do que o local em que o povo estava, era o sentimento do povo de ser povo de Deus. No nosso contexto hoje, o mais importante não é se estamos nos lares ou se estamos no templo, mas é a compreensão, a consciência bíblica espiritual de que somos Igreja de Jesus Cristo, corpo vivo de Jesus aqui na terra. E de que essa igreja está viva, operante. E este sentimento, essa compreensão, deve trazer para nós o mesmo desejo que havia no coração do povo de Deus. Observe que o texto vai dizer, lá, logo no início do capítulo 8, ainda no verso 1, que o povo pediu ao sacerdote e escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés. No nosso caso, a Bíblia Sagrada, que compreende os livros do Antigo Testamento, a Torá, a poesia e os escritos poéticos, e os evangelhos, Atos, as cartas do apóstolo Paulo, as cartas pastorais e a revelação de Deus, o Apocalipse. Mesmo estando em isolamento social, sem poder nos reunirmos como igreja, no templo, nos lares, podemos estar unidos em um mesmo sentimento, em uma só fé, por um mesmo Espírito, porque fomos batizados num único batismo, o batismo em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Outra coisa importante é que eles fizeram a leitura do livro, ouviram, e eles estavam ali, de alguma forma, sendo ensinados, instruídos. Inclusive, esse texto é onde aparece pela primeira vez na Bíblia a palavra hermenêutica, do verbo hermeneu, né? Que é a ideia de alguém interpretando o texto para ajudar o outro a compreender. A palavra aparece em hebraico, mas traduzida para o português é essa a ideia de hermenêutica, alguém lendo o texto e alguém interpretando o texto para que as pessoas pudessem entender. E é por isso que o texto ressalta que estavam ali reunidas as pessoas, homens, mulheres e outros que podiam entender. Verso 3. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Aqui é outra coisa importante que eu ressalto para nós nesse texto. Não podemos estar no templo, onde o texto é lido e normalmente, como temos o professor da EBD, ou o professor, ou o pastor, pregando e ensinando para a gente a verdade do texto bíblico. Não. Mas podemos ler a Bíblia Sagrada e temos o melhor mestre de interpretação bíblica que se podia imaginar e que alguém possa ter, o próprio Espírito Santo. Eu creio que pela oração, pela meditação, de coração quebrantado e aberto, o Espírito ilumina a nossa mente, o nosso coração, porque isso é promessa de Jesus. Lá no final do Evangelho de Lucas, Jesus disse que o Espírito Santo
iluminaria a nossa mente para que nós pudéssemos compreender aquilo que ele havia nos revelado. E toda a revelação de Jesus durante o seu ministério foi baseada no texto sagrado, na Bíblia, dos judeus, o Antigo Testamento, e para nós, a Bíblia completa, incluindo os escritos dos apóstolos no Novo Testamento. Ah, queridos irmãos e irmãs, que bênção nós podermos ter acesso à palavra de Deus. E mesmo impedidos por um tempo de estarmos reunidos na igreja, no templo, nos lares, para que alguém nos ensine a palavra, nós podemos ler, estudar, meditar e aprender do próprio Deus pela iluminação e revelação do Espírito Santo ao nosso coração. E qualquer dúvida, os irmãos sabem, principalmente os membros da Primeira Igreja Batista, que sempre que enviam para mim ou que me perguntam, eu procuro estudar e responder e esclarecer para que sejamos um povo de Deus, um povo como o povo de Israel, neste capítulo 8 de Neemias, instruído na palavra de Deus. Para que não sejamos como meninos inconstantes, levados ao redor, jogados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, porque somos igreja de Jesus Cristo. E como tal, uma igreja denominada batista, prezamos pela sã doutrina, como diz o apóstolo Paulo, que deve ser a vida de uma igreja. Além disso, queridos, eu acho interessante destacar no texto que num determinado momento daquela experiência de culto, Neemias, juntamente com Esdras, tomam uma posição e declaram, disseram, os dois juntos, pelo menos é assim que diz o texto, a seguinte expressão: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Aqui eu já destaco um primeiro aspecto da afirmação. Este dia é consagrado ao Senhor. Independente se você está vendo esse vídeo num domingo, numa segunda, numa terça, quarta, quinta, sábado, qualquer outro dia da semana. A minha oração é que este dia seja um dia consagrado ao Senhor. Que você dedique tempo, que você dedique o seu coração, que você empenhe toda a energia da sua alma, todo o vigor do seu espírito humano a adorar ao Senhor, a cultuar ao Senhor, a louvar ao Senhor e assumir uma postura de fé, de dependência de Deus, de coração quebrantado para o aprendizado da palavra. E aí eles continuam, observe, verso 9, depois de dizer, este dia consagrado ao Senhor, nosso Deus, nada de tristeza e de choro. Nada de tristeza e de choro. Eu sei que é difícil. Não sabemos se essa quarentena, esse isolamento social vai ser prorrogado ou não. Não sabemos quanto tempo ainda vamos ter que passar por este vale, por esse deserto, por este confinamento, entre aspas. Porém, vale a verdade do texto bíblico. É o segundo aspecto da afirmação de Neemias e Esdras, homens de Deus. Homens revestidos de unção do poder de Deus, pelo Espírito de Deus, para dizer para a gente, nada de tristeza e de choro. Porque a alegria do Senhor deve ser a motivação da nossa vida. O povo estava chorando, observe, diz o texto, enquanto ouvia as palavras da lei. Acredito, e isso aí eu particularmente faço uma inferência, de que diante da revelação de Deus, olhando a própria vida, refletindo sobre a condição espiritual, moral, ética,
ou ética e moral e até social, os muros de Jerusalém destruídos, o templo abandonado, o livro da lei esquecido, a palavra de Deus negligenciada. Talvez esse choro tenha sido um misto de alegria e de quebrantamento, arrependimento, né? E será que esse turbilhão que nós vivíamos antes dessa pandemia não provocava em nós uma situação parecida? A gente, cada dia, tendo menos tempo para oração, para leitura bíblica, para meditação na palavra de Deus. O turbilhão da sociedade e o estilo de vida do século 21, roubando o nosso tempo, roubando a nossa atenção. A minha esposa, a irmã Luzimar, ela fala algo muito interessante e a gente tem procurado, principalmente ela, o máximo possível, quando pode, porque ela diz, o WhatsApp tem se tornado um ladrão de tempo e de oração e de comunicação. E o argumento que ela usa é assim, antigamente não tinha telefone celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. E quando a gente pensava num filho que estava distante, nós temos filho que mora em São Paulo, ela disse, a gente tinha que pegar um telefone e tentar ligar, e às vezes não conseguia, e quando não tinha telefone para ligar, porque não era fácil ter telefone, a gente pensava no filho, lembrava do filho, a gente ajoelhava e ia orar diante de Deus e clamar pela vida do filho. Você obrigatoriamente tinha que pegar uma Bíblia de papel, abrir, aprender a se familiarizar com os livros da Bíblia, os textos bíblicos, ler, meditar. Hoje, você tem o celular, o WhatsApp, a Bíblia, no seu smartphone, no celular, no tablet, no computador. E é tudo muito rápido, é tudo muito objetivo, é tudo muito full time, real time, ou seja, na hora, no tempo real, no imediato. E nós fomos engolidos por essa roda viva, por esse turbilhão, e muitas vezes negligenciamos a palavra de Deus, negligenciamos o tempo da meditação, da oração, da adoração. Não é de se estranhar que neste século 21, cada dia mais, reduz o número de cristãos intercessores. E cada vez mais as reuniões de oração da igreja são negligenciadas. Porque a vida nos toma tempo. A sociedade, as demandas da cultura e da sociedade, do trabalho, toma tempo. Talvez tenhamos que, como o povo de Deus, na narrativa de Neemias 8, parar e chorar para reconstruir esses muros. Como diz a letra da canção, sejam os muros da minha família, sejam os muros do meu ministério. E aí, serve para mim, que sou pastor, serve para você que exerce liderança na Igreja de Jesus Cristo, que tem um ministério, seja na área de música, seja na área da adoração, da intercessão, seja na área da liderança do ministério jovem, de mulheres, não importa. Da evangelização de surdos, como temos na nossa igreja missionária Gisele, ou na plantação de igreja, como temos a nossa igreja, Pastor Glaucio. Qualquer que seja o seu ministério, o mais importante de todos é a nossa família, a nossa casa. Talvez isso precise ser reconstruído. E Deus está dando esse tempo para mim, para você e para nós, para reconstruirmos os nossos muros espirituais, para reerguermos os nossos templos espirituais, a nossa vida, o nosso corpo, porque somos templo do Espírito Santo de Deus. Para reconstruirmos os muros da nossa família, quem sabe resgatando valores espirituais, éticos,
da Bíblia, morais bíblicos, cristãos, que foram abandonados, negligenciados, porque fomos engolidos pela necessidade da sobrevivência e do atendimento das demandas do século XXI. Precisamos parar. Não importa se vem a oposição, não importa se levantem Sambalate e Tobias, não importa se a destruição é tamanha que parece um caos, a devastação total. Não importa nem mesmo se lá no fundo do nosso coração nós já começamos a pensar que não há mais esperança. Se pararmos diante de Deus, se buscarmos novamente, como fez o povo de Israel, a palavra de Deus, e se nos permitirmos a aprender da palavra de Deus, orientados pelo Espírito Santo de Deus, que nos revela a verdade do Senhor, nós podemos reconstruir a nossa história, a nossa vida, a nossa família, o nosso ministério, e tornar os nossos dias daqui para frente em dias de alegria no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E aqui eu quero fazer um link e desafiar a cada um de nós a termos uma compreensão sobre a necessidade de buscarmos aquilo que verdadeiramente pode nos trazer alegria. E a ligação, o link que eu faço da parte final desse verso 10, no verso 10, quando Neemias e Esdras dizem ao povo: este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Eu faço um link, faço uma ligação, uma vinculação com a compreensão que temos da presença de Jesus na nossa vida. Na nossa vida. A presença de Jesus na nossa casa. A presença de Jesus na nossa igreja, porque somos o povo de Deus. A companhia de Jesus quando tomamos a palavra para ler, estudar e meditar nela. E por que eu faço esse link? Porque eu me lembro da expressão do anjo do Senhor, quando aparece aos pastores para falar do nascimento de Jesus. Lucas capítulo 2, verso 10. Lucas capítulo 2, verso 10. O texto vai dizer em Lucas capítulo 2, no verso 8 e 9, que os pastores estavam no campo e eles estavam ali durante a noite tomando conta dos seus rebanhos. E aí o verso 9 diz: um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas veja o verso 10. Lucas capítulo 2, verso 10. O anjo disse: não tenham medo, estou trazendo novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, verso 11, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Queridos, Lucas capítulo 2, versos 10 e 11, diz claramente que a boa nova, o evangelho de Deus que traz grande alegria para mim, para você, para todo o povo, é Jesus Cristo. Ele é, eu creio, esta alegria que nos fortalece, da qual fala Neemias capítulo 8, verso 10. Se temos Jesus Cristo no coração, se cremos em Jesus como único Salvador e Senhor da nossa vida, se o recebemos pela fé e se entregamos a Ele,
o senhorio absoluto, a condução, a direção plena da nossa vida, da nossa história, Ele nos fortalece e alegra o nosso coração. Não com a alegria de ter vencido a pandemia, não com a alegria de não ter necessidade, problema ou falta de nada, não com uma alegria humana passageira, mas com alegria espiritual, gerada no nosso coração pela certeza da nossa salvação em Jesus Cristo, que morreu por nós, que nos perdoa do pecado e nos purifica todo o pecado pelo seu sangue derramado na cruz. O Jesus Cristo que nos faz igreja, povo de Deus, corpo vivo do Senhor Jesus na terra. O Senhor Jesus Cristo que é a verdade de Deus revelada na sua palavra e que alimenta o nosso coração e que nos traz a orientação de que nós podemos prosseguir pela fé, de fé em fé, cheios de alegria, pela certeza da vitória, pela certeza da salvação, da vida eterna que desfrutaremos e desfrutamos com o Senhor, mesmo se morrermos hoje, porque ela é espiritual e eterna. E nada pode tirar essa alegria do nosso coração, nem mesmo uma pandemia, nem mesmo o coronavírus, nada, nem o diabo pode tirar do nosso coração Jesus Cristo, a alegria do Senhor Deus, que nos fortalece para atravessar este tempo de luta, de dificuldade, de isolamento social, para o louvor da sua glória, e para que em breve, como igreja, estejamos reunidos outra vez, estudando, aprendendo a palavra de Deus e cultuando ao Senhor, sem tristezas, mas certos da vitória que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Se nele cremos e se pela fé o recebemos como Salvador e Senhor da nossa vida. Meu querido, minha querida, você que está assistindo agora, que está ao alcance da minha voz, talvez você precise reconstruir os seus muros. Talvez você precise reconstruir os muros da sua família, da sua vida, do seu ministério, como cristão. Mesmo que seja o ministério considerado mais simples na igreja, não importa. Você precisa de Jesus Cristo na sua vida, como Salvador e Senhor. E se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal, há para você agora um desafio de Deus, de você arrependido de seus pecados, entregar a Jesus o senhorio, a direção da sua vida, e não passar a viver motivado por alegrias passageiras, mundanas, ou por uma religiosidade às vezes estéril e infrutífera, mas motivado pela fé, pela alegria do Senhor Deus, por Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas. Eu oro agora em nome de Jesus, clamando pela vida daqueles que ainda não conhecem a Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, e que por isso não conhecem, não têm a alegria da salvação, a alegria dos homens anunciada pelo anjo do Senhor, que é para todo o povo, para aqueles que creem em Jesus como Salvador e Senhor pessoal. E oro também, abençoando cada irmão, cada irmã, que compreende a verdade da palavra de Deus e que entende a necessidade de reconstruir seus muros,
para que possa, como igreja do Senhor, firmado na palavra de Deus, prestar verdadeiro culto, verdadeira adoração, com alegria, para o louvor da glória do Senhor Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, salva vidas, aonde quer que esta mensagem alcance. Em nome de Jesus, transforma vidas, renova, Senhor, o teu povo e aviva a tua obra, aonde quer que esta palavra do Senhor chegue. Faça os teus milagres e traz para nós, pela fé, pela salvação, alegria de servir ao Senhor, a alegria que é Jesus Cristo. Eu abençoo a vida do teu povo e daqueles que nos assistem agora. E faço assim orando por fé no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meu querido, minha querida, você que nos assiste, se você entende a necessidade de se arrepender dos seus pecados, se você entende a necessidade de se libertar dessa tristeza ou dessas alegrias passageiras, e se você entende de coração, pelo Espírito de Deus, que você precisa de Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, para você ter, sentir, desfrutar essa verdadeira alegria que nos fortalece e que há de fortalecer você, ajoelhe-se agora, faça uma oração, confesse os seus pecados, peça perdão a Deus e diga: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, porque eu creio que tu és o único e suficiente Salvador e Senhor. E se você fez essa oração agora de joelhos diante do Senhor, faça um contato conosco, mande uma mensagem por e-mail da nossa igreja, PIB Penápolis, PIB Penápolis, tudo junto, @pibpenápolis.com.br, pibpenápolis, @pibpenápolis.com.br, ou pela página do Facebook, mande uma mensagem para a gente, PIB Penápolis, tudo junto, PIB Penápolis, e nós vamos fazer um contato com você, porque queremos ser instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.